Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar aqui sobre a confissão de Pedro, que está escrito em Mateus capítulo 16, do versos adiante 13, que vai falar assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que desligares na terra terá desligado nos céus. Então aqui Jesus veio aos seus discípulos e perguntou: Quem diz lá ser? Aí os seus discípulos foram responder: aquele povo lá diz que você é Elias, outro é Jeremias, ou é algum João Batista, ou é algum dos outros profetas. É porque ainda aquele povo não tinha a revelação de Deus. Mas quando Jesus foi e perguntou para Pedro, e falou: E vós, Pedro? Quem diz que eu sou? Ele respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque ele já tinha a revelação de Deus. Mas ali não estava somente Pedro, estava também ali os outros discípulos. Mas Jesus foi diretamente para Pedro e perguntou ele. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, que não foi carne que tu revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Aí ele diz para ele: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo, ela está sendo edificada em quem? No próprio Senhor Jesus. A igreja não é edificada em Pedro, porque Pedro morreu, hoje está em um lugar salvo, mas Jesus ainda continua vivo e reina. Então a pedra tem que ser Jesus Cristo. Por quê? Ele diz assim: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou para Pedro assim: sobre essa pedra. Essa estaria referindo a Pedro, porque estaria adiante dele. Quando ele falou esta, Jesus estava se referindo a ele próprio. Então, aí esse nome aí de essa e esta tem essa diferença. Essa está revelando, mostra que seria Pedro. Mas Jesus não falou essa, ele falou esta. Quando ele falou esta, ele falou sobre a revelação de Pedro. Então, que sobre a igreja seria edificada sobre a revelação de Pedro. Então, essa igreja, e aí ele fala assim: então, a igreja que for revelada sobre Pedro, sobre esta revelação, não é só revelação, não só em Pedro, mas sim como diz aqui, na revelação dos apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos, que eu quero dizer. Essa igreja, o inferno não vai prevalecer contra ela. Então, eles vão sair, como diz, pregando a palavra de Deus, vai expulsar os demônios, como diz, vai ter libertação, vai ter cura. Então, essas são a igreja que vence. Por que tem igrejas hoje que o inferno tem prevalecido contra ela? É porque não foi edificada em Cristo,
mas sim se acabou sendo edificada em Pedro. A igreja que é edificada em Pedro, ela não vai vencer porque Pedro foi homem, mas sim a igreja que é edificada na revelação que Pedro foi revelado, que é Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele é a pedra, Ele é a grande rocha. Então, nós podemos ver aqui no salmista, lá no Salmo, pode a gente ver que no Salmo 18, vai falar assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu confio. Aqui o salmista falou, o Senhor aqui falou que ele é o rochedo. Ele não falou que Pedro aqui que era o rochedo, né? E além aqui, né, ainda, né, Pedro nem havia existido quando foi escrito este salmo, né? Aqui também no Salmo 28 vai falar assim: a ti clama o Senhor, rocha minha. Então aqui estava declarando que Deus é a grande rocha, né? O Senhor é a grande rocha. No Salmo 40 também fala assim: esperei confiamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Esse aqui, o salmista diz assim, né? Ele vivia em um tremendal de lama, ele vivia vacilando, ele não vivia firme, mas quando ele clamou para o Senhor, né, o Senhor inclinou e ouviu a oração do salmista, e o tirou e colocou sobre uma rocha firme. Essa rocha que tem firmeza, todo aquele que volta para o Senhor, esse tem firmeza. Então foi colocado sobre essa rocha é Jesus Cristo. Olha aqui para vocês verem, saber declaradamente como o Senhor Jesus Cristo é a rocha. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, está escrito assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra, está escrito aqui, era Cristo. Isso aí em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vocês podem ler lá para vocês verem que aqui declara claramente que a pedra era Cristo, não é Pedro. Pedro, em grego, significa o quê? Petros. O que significa isto? Fragmento de pedra, ou uma pequena pedra. Mas Petra, em grego, significa o quê? Pedra grande, rocha. Então é sobre esta rocha é que Jesus estava falando, sobre a revelação, não é sobre Pedro, porque Pedro era também discípulo igual os outros 11 que fazia parte, inteirando com Pedro os 12, né? Então, como é que ele não falou que sobre os outros, porque os outros também trabalhavam da mesma forma. Então aqui pode ter certeza que a igreja é edificada em Jesus Cristo. Esta é a igreja que vence. Aí igual fala, às vezes vai falar, qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que foi edificada em Cristo Jesus, não é aquela igreja que foi edificada em Pedro, porque a igreja que foi edificada em Cristo Jesus é a igreja que vence. Agora muitos às vezes falam que Pedro foi até o primeiro papa da igreja. Aí eu pergunto, aonde está escrito isso na Bíblia? Me explica isso, me mostra para vocês verem aonde está escrito isso na Bíblia. E além disso, Pedro, ele era casado porque ele tinha sogra. Então isso significa que isto foi uma grande mentira inventada. Porque a verdade mesmo que a igreja de Cristo, ela foi edificada no próprio Cristo. Então a igreja foi fundada nos fundamentos dos apóstolos, na revelação que os apóstolos teve, no ensino que os apóstolos teve. Esta é a igreja vencedora. Louvado seja Deus, glórias a Deus Pai. E assim eu deixo essa mensagem. Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.